Olá, vamos continuar agora falando sobre a terceira fase da dosimetria da pena, certo? Vimos que na primeira fase nós temos circunstâncias judiciais do artigo 59, certo? Já aprendemos a calcular a pena na primeira fase, resultando na pena base. Na segunda fase da dosimetria, nós temos as agravantes e as atenuantes, certo? E na qual a gente vai aumentar a pena base. Vamos partir do cálculo da segunda fase da pena base. Aumentamos pena se tiver agravante e diminuímos a pena se tiver atenuante, certo? Aumenta com agravante, diminui com atenuante. Final da segunda fase da dosimetria, chegamos na chamada pena provisória, ok? Pena provisória, segunda fase da dosimetria. Ok, já tem uma pena agora. E agora, professor? Agora a terceira fase da dosimetria. A terceira fase da dosimetria, nós temos as chamadas causas de aumento e de diminuição de pena. Muito bem, utilizo somente causas de aumento e de diminuição. Aonde é que eu procuro essas causas de aumento? Como é que eu identifico que há uma causa de aumento de pena para eu poder aumentar ou não a pena desse indivíduo do qual a gente está calculando a pena? Vamos lá. As causas de aumento e diminuição sempre estão previstas na lei e normalmente no tipo penal diz a pena aumenta-se de 1/3 se o agente praticar o crime, certo? A pena é aumentada de 1/3, aumenta-se de metade, certo? Também nós temos as causas de diminuição de pena. Como eu sei que é uma causa de diminuição de pena? Vai estar escrito, a pena é diminuída de 1/3 a 2/3, certo? Aí nós vamos aumentar e diminuir. Sempre a gente vai ter causa de aumento e de diminuição, eu vou dar exemplos. Sempre a gente vai ter aumenta-se de 1/3, aumenta-se de metade, ou diminui-se de 1/3, diminui-se de 2/3. Sempre essa expressão. O dobro, o triplo, certo? A gente vai ter exatamente o quanto a gente tem que aumentar. Aí, onde é que eu vou achar isso? Vou dar um exemplo. Fácil, artigo 121 do Código Penal traz uma causa de aumento de pena quando o agente quando a vítima é menor de 14 anos ou possui mais de 60 anos. Isso está lá no artigo 121, parágrafo 4º. Diz o seguinte, aumento de pena, artigo 121, parágrafo 4º. Aumento de pena. No homicídio culposo, vale para homicídio culposo e doloso. São duas situações previstas aqui no artigo 121, parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3. Homicídio culposo, lembra, aquele cometido sem a intenção? A pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica ou de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. No caso de homicídio culposo, nós temos um aumento de 1/3 nessas situações que eu acabei de falar. Agora, no homicídio doloso, sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Ok, aumento de 1/3 de pena no homicídio cometido contra menor de 14 ou maior de 60 anos. Qual pena que eu vou aumentar? A pena combinada? A pena base? Não. O cálculo da pena da terceira fase da dosimetria inicia com a pena provisória, a resultante da segunda fase da dosimetria. Lembra vocês, a primeira fase termina a pena base, pega a pena base, começa o cálculo da segunda fase, coloca agravantes e atenuantes, terminou, segunda fase, pena provisória, fechou. Iniciou a terceira fase, qual pena que eu inicio o cálculo da terceira fase? Da pena provisória, daquela resultante da segunda fase da dosimetria. E aí nós vamos avaliar se há ou não causas de aumento e de diminuição. Não é todo crime que tem causa de aumento, de diminuição, e nem de aumento ou de diminuição de pena. Tá? Algumas situações
o Código prevê aumento de pena, certo? Vejam só, o homicídio, assim como possui uma causa de aumento de pena, para aquele crime cometido contra menor de 14 ou maior de 60 anos, também prevê, no parágrafo 1º do artigo 121, uma diminuição de pena, o chamado homicídio privilegiado. Vejam só, no parágrafo 1º do artigo 121, fala: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Variável, de 1/6 a 1/3. O juiz pode diminuir. E quanto o juiz vai diminuir? 1/6, metade, 1/4, 1/5? O juiz que vai avaliar a situação, né, que foi reconhecida, que o sujeito praticou o crime, matou alguém por motivo de relevante valor social. O que seria isso? Como é que eu posso matar alguém por relevante valor social? Eu encontrei na esquina o estuprador da vizinhança. Já estuprou 5 crianças aqui no bairro e está sendo procurado. E eu encontro esse sujeito e acabo cometendo a besteira de matá-lo, justamente porque ele teria estuprado 5 criancinhas aqui no bairro. Ok? Os jurados, claro que o crime de homicídio doloso vai a júri popular, os jurados é que vão decidir se esse crime que eu pratiquei pode ter sido considerado um crime cometido por relevante valor social. E suponhamos que os jurados reconheçam isso. Não, o crime foi cometido por relevante valor social. O juiz, então, na hora de calcular a minha pena, me condenaram, não me absolveram, disseram: ó, Zupo, você não podia ter matado. O cara era um vagabundo, estuprador, mas você não podia ter matado o sujeito. Nós vamos condenar você. Ok. Agora o juiz vai calcular a pena. O jurado não calcula a pena, tá, pessoal? Os jurados são 7 pessoas escolhidas da sociedade, pessoas de boa índole, né, com uma reputação ilibada, que vão compor o chamado conselho de sentença. Eles só vão dizer se o sujeito é culpado ou não, se pode ser absolvido ou não, e alguns outros detalhes sobre o crime que eles vão julgar se ocorreu ou não ocorreu. Mas eles não calculam pena. Imagine você se os jurados tivessem que fazer aulas de dosimetria da pena, né? Muitos deles nunca colocaram o pé numa faculdade de direito. Tudo bem, o juiz calculou a pena e entenderam os jurados que eu cometi o crime de homicídio por relevante valor social. O juiz deve diminuir a pena na terceira fase da dosimetria. Ok? Um outro exemplo clássico de diminuição de pena é a tentativa. Já ouviram falar em tentativa de homicídio, tentativa de roubo, tentativa de furto, tentativa... Vários crimes admitem a forma tentada. Alguns crimes não admitem tentativa, mas muitos admitem a tentativa. O homicídio é um. O que é a tentativa, Zupo? Vocês já viram no Penal 1 que a tentativa é quando o sujeito pratica a ação visando o resultado, ele atua para conseguir o resultado, mas por uma circunstância alheia à vontade dele, o resultado não ocorre. Exemplo, dei 3 tiros na pessoa. Dei 3 tiros no cidadão, o cidadão não morreu. Ou seja, eu agi para matá-lo e ele não morreu. Uma tentativa de homicídio. O artigo 14 do Código Penal fala sobre a diminuição da pena quando o crime é tentado e não consumado. Vejamos o que diz o artigo 14 do Código Penal. Tentativa. Parágrafo único do artigo 14 do Código Penal. Vamos lá ler o tentativo, o que é primeiro. Tentado é o crime quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, como já expliquei para vocês, né? Aí o parágrafo único do artigo 14 diz: salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então vamos diminuir a pena de 1/3 até 2/3. Só para vocês terem uma ideia, suponhamos que no crime de homicídio, a pena
provisória esteja em 15 anos de reclusão. Fizemos lá um crime de homicídio qualificado, pena 12 a 30, né? Consideramos circunstâncias judiciais, depois consideramos agravantes e atenuantes e chegamos na pena provisória final de segunda fase em 15 anos de reclusão. Porém, a vítima não morreu. Foi uma tentativa de homicídio, certo? O juiz, então, vai ter que diminuir a pena de 1/3 até 2/3. Vejam só, diminuir de 1/3 a 2/3 de qual pena? Da pena provisória, aquela que você terminou de calcular na segunda fase. Nesse caso que eu estou dando exemplo, cuja pena provisória seria de 15 anos de reclusão, o juiz, suponhamos que o juiz entendeu que a diminuição tem que ser pequena. Por quê? Porque o sujeito a vítima não morreu por muita sorte. Tomou 5 tiros, o sujeito atirou 8 vezes na vítima, disparou 8 vezes, acertou 5 disparos. Mas a vítima não morreu. Então o juiz entende que, nesse caso, como a vítima quase morreu, quase o crime se consumou, ele deve diminuir menos, ou seja, diminuir apenas 1/3 da pena, e não 2/3 da pena. Diminuir 1/3 da pena. Se nós temos uma pena de 15 anos de reclusão na segunda fase, 1/3 da pena vai valer 5 anos, certo? Na terceira fase, então, temos o quê? Uma diminuição de pena pela tentativa de 1/3. Qual que é a pena agora chamada pena definitiva? A pena definitiva é essa resultante da terceira fase da dosimetria, ok? Então, nós temos o 15 anos na segunda fase, certo? Primeira fase, segunda fase, pena provisória, 15 anos. Ok, uma diminuição pela tentativa de 1/3. Quanto é que dá 1/3 de 15? 5 anos. 15 anos da segunda fase menos 5 anos da diminuição da pena, nós teremos o quê? 10 anos de reclusão. Será a pena definitiva nesse caso. Ok? Então, causas de aumento e de diminuição de pena. Eu vou colocar depois para vocês no AVA tanto a tabela da segunda fase da dosimetria de agravo e atenuação de pena, como alguns exemplos de causas de aumento e de diminuição de pena, para que vocês possam olhar na lei e entender quando o juiz aumenta e diminui a pena. Ao final da terceira fase da dosimetria, nós vamos ter a chamada pena definitiva. Essa é a pena que o réu vai ter que cumprir, ok? Então, fechando aquela primeira fase, pena base, segunda fase, pena provisória, e terceira fase, depois de calcular as causas de aumento e de diminuição de pena, se houver, pode ser que não haja nenhuma causa de aumento nem de diminuição de pena. Se não houver nenhuma causa de aumento nem de diminuição de pena, a pena definitiva, resultante da terceira fase, vai ser a mesma pena provisória da segunda fase. Terminei a segunda fase, causa de aumento e de diminuição. Não há causa de aumento nem de diminuição. Então, a pena definitiva da terceira fase vai ser a mesma pena base da segunda fase. Não é obrigatório aumentar e diminuir pena na terceira fase, tá, pessoal? Só se, claro, se existirem causas de aumento e de diminuição para serem consideradas, ok? Bom, fechamos aqui, então, a dosimetria da pena. Vou passar atividades para vocês também para a próxima semana, valendo ponto na próxima avaliação. E qualquer dúvida, claro, podem enviar e-mail, como sempre feito desde o primeiro vídeo, ok? Muito obrigado e um forte abraço.